Hoje nós vamos começar um outro tema. Isso aqui foi publicado em 1934 num livro chamado A Natureza da Psique. Propositadamente eu coloquei esse tema aqui junto com outro tema, que a gente vai ver o ponto de vista que o Jung teve sobre a alma e a morte em 1934, e depois, quando ele escreveu Memórias, Sonhos e Reflexões, ele voltou ao tema novamente. Isso quando ele já estava no final da vida dele, 1961 por aí. Então nós vamos ver um ponto de vista dele e depois de quase 30 anos de diferença ele volta a falar sobre o tema. Não podemos esquecer que o Jung, principalmente nesse trabalho aqui de 1934, apesar dele ser um grande místico, ele escondia de todas as formas que ele era um místico, porque a comunidade acadêmica da época não aceitava muito que se colocasse em temas de religião, sobre temas de Deus, essas coisas assim. Se fosse colocado, não seria considerado absolutamente sem comprovação científica. Então ele coloca aqui diversas vezes que como é que ele vai provar que existe uma continuidade da vida depois da morte? Cientificamente é algo praticamente impossível fazer essa prova convincentemente de que existe alguma coisa depois da morte. Existe o sentir. Até hoje a gente vê tantas publicações, tantos autores falarem sobre morte, mas a gente vê tantas formas diferentes que a gente vê que realmente não há um consenso sobre continuidade da vida ou não continuidade da vida, porque é um assunto que o intelecto simplesmente não tem como resolver. Isso é um negócio muito mais do sentir, realmente refletir, meditar e criar tuas conclusões. Simplesmente criar tuas conclusões. Existem as religiões que falam, o espiritismo pega, né, que existe uma vida depois da morte no astral, depois o cara morre, ele nasce de novo, ele morre, ele nasce de novo. Parece que dá uma impressão de que é a mesma pessoa que reencarna e continua a partir daquilo que terminou na vida passada. Tem outros que já falam que, na realidade, quando a pessoa morre, o conceito da teosofia é um pouquinho diferente. A pessoa morre, o que sobrevive é um negócio chamado eu superior. E esse eu superior pode, eventualmente, ter novas experiências depois. O budismo já fala que, na realidade, a pessoa morre, ele pode voltar, através da metempsicose, pode voltar como animal. O hinduísmo prega uma coisa um pouco diferente. Então, cada religião e mesmo cada ramo da psicologia, de estudos, tratam isso de uma forma relativamente diferente, mas é sempre algo desconhecido. Então, nesse primeiro trabalho do Jung aqui, ele trata sob um prisma mais científico. Quando ele estava quando ele escreveu Memórias, Sonhos e Reflexões, ele já tinha, como se diz, soltou a franga do lado místico dele, que esse livro foi um lado muito mais místico. Então ele fala de uma forma um pouco mais perto do que aquilo que a gente conhece de outras filosofias. Mas não dá para assegurar que quem está certo é o budismo, quem está certo é o Jung, quem está certo são os Upanishads, quem está certo é o materialista. Difícil dizer cientificamente, olha, esqueçam todos o resto, essa é a filosofia correta. Não tem essa definição. Realmente é cada um que, através das tuas próprias reflexões, que tire suas conclusões. O Jung fala numa dúvida dele, é de que se existe realmente alguma coisa entre Deus e a pessoa, no sentido de um eu superior.
que seria, vamos dizer, alguma coisa intermediária, alguma coisa que é chamado alma, que seria o acúmulo das experiências. Ele fala que se o livre-arbítrio é individual, então existe o livre-arbítrio, não, o karma é individual. Se o karma é individual, então existe a figura do eu superior, existe a figura da alma, existe a figura do ego. Se o karma é totalmente coletivo, então a única coisa que existe é a pessoa e Deus, a pessoa e Deus, a pessoa e Deus, nada mais além disso. Tá bom, vamos tentar mostrar o que ele falou sobre esses temas aí então. Começando por esse trabalho de 1934. Ele fala que perguntaram muitas vezes para ele o que ele pensa a respeito da morte. Fala que é um fim problemático da existência individual e a morte é para nós um fim e nada mais. Para a grande maioria a morte é um fim, nada mais além disso. Fala que em confronto com a morte, a vida parece um fluir constante como um relógio que se deu corda e a parada é automaticamente esperada. Então isso aqui, quando a gente está confrontando com a morte, ele compara com um relógio nesse sentido, vai parar. Tá? Então eu pergunto aqui, isso aqui é o lado da morte, eu pergunto o sentido da vida. Como é que nós vamos entender a morte por esse lado e entender a vida? Quando a gente vê na vida uma pessoa lutando com muitos objetivos que estão longes, principalmente no começo da vida, os objetivos estão longes, tá? Então tenta construir um futuro e o que se vê um doente incurável, um ancião que está perto da sepultura? Veja a diferença do significado da vida quando nós iniciamos a vida e o significado da morte quando nós estamos realmente mais próximos dela, quanto a nossa concepção de vida e a nossa concepção de morte são realmente estranhos, tá? Fala, a juventude tem um objetivo, a juventude tem um futuro, tem um valor. Enquanto que a marcha para o fim, que é a morte, parece que é uma coisa sem sentido. Que ele vai colocando sobre isso aí. Então fala, se alguém tem medo do mundo, da vida, do futuro, o que é essa pessoa que vive dessa forma, com medo da vida? Fala, é lamentável, é irracional e é neurótico, né? A pessoa é visto como uma pessoa covarde, aquele que tem medo de enfrentar a vida, né? Faça por isso aqui tudo isso aqui é uma pessoa realmente irracional e covarde. Mas ele fala que se o homem que envelhece sente um pavor secreto da morte, aqui ninguém tem medo da morte não, né? Todo mundo tem bastante corajoso, né? Mas de fato, se a gente olhar direitinho, a gente tem alguma coisinha dentro da gente que é enfrentar o desconhecido e vem sempre uma certa dúvida, quando ela chega de uma forma ou de outra, mais perto da gente, opa, então a gente tem isso aí. Então a pessoa que envelhece isso aqui, tem esse pavor secreto da morte, né? Tá? Então a gente muda o assunto, não quer conversar sobre isso, não quer discutir isso aqui. Então é a mesma coisa do jovem que se recusa a enfrentar a vida, ou o adulto que está se aproximando mais, numa terceira idade, enfrentar a morte. Então fala, tem um monte de conceitos a respeito da vida, que a gente fala, todo mundo um dia vai morrer, ninguém é eterno. Quando a gente vai com alguém que está no hospital, tá? Qualquer pessoa que está doente, a gente vai com essas coisinhas assim, são esses chavões que a gente usa, né? Um dia vai morrer, ninguém é eterno, vai ter que enfrentar. É uma realidade. Mas quem não tem um certo preparo, isso aqui são chavões que no fundo acaba, em vez de ajudar, às vezes até atrapalha a pessoa que está recebendo essa ajuda, né? Quando a gente está sozinho à noite, aproximação lenta da morte, né, que vai levar o que eu amo, não precisa ser só o que eu tenho, eu mesmo não, mas vai levar quem eu amo, quem eu desejo, o que eu possuo. Então toda essa sabedoria aqui, ó, todo mundo um dia vai morrer, ninguém é eterno, acabou essa sabedoria quando a gente enfrenta a gente mesmo e começa a refletir sobre essas coisas aí. Tá? Então eu falar que tem um grande número de jovens que tem medo da vida. Medo da vida, e tem medo e deseja a vida. Então fala que tem um número de pessoas idosas que também tem medo da morte. Então o jovem com medo da vida ou o idoso com medo da morte são mais ou menos duas facetas do mesmo desequilíbrio, do mesmo desentendimento, desconhecimento. É isso que ele está falando que acontece. Então ele fala aqui, ele observou através do trabalho dele que as pessoas que temem a vida,
que não enfrentam a vida, são aqueles que têm mais medo da morte quando envelhecem. Não sei, ele fez essa pesquisa e chegou a essa conclusão. Então, quem realmente enfrenta a vida, um dia, talvez seja mais fácil enfrentar a morte também. Tá? Então, a vida, ele fala, é um processo energético. Todo processo energético é irreversível, porque está orientado para um objetivo. A ciência fala a mesma coisa, tem algumas leis da termodinâmica, por exemplo, que falam que tudo tem fim. Todo objeto que é quente vai perdendo calor, perdendo, e vai chegar uma época que ele não tem mais calor. Então tem fim. O nosso Sol, que é a fonte de vida para nós, ele está lá emanando energia para nós, mas é um processo energético. E todo processo energético tem um fim. Então o próprio Sol vai chegar uma hora que ele para de queimar o hidrogênio, transformando ele em hélio. Depois ele vai parar, queimar o hélio, vai queimar o hélio inclusive, vai chegar uma hora que ele vai virar uma estrela vermelha e vai esfriando até o colapso. Então a vida também é um processo energético. Eu estava assistindo um programa hoje, lá onde o cara colocou alguns processos da termodinâmica, onde ele mostra que tudo tem um fim, tudo. Então esse receio de enfrentar a morte é um receio daquilo que é inevitável. Então o que é melhor? Ter receio ou conhecer e refletir e aceitar? Vê o que ele fala. Né? Então esse é o objetivo do estado de repouso, que é o objetivo, estado de repouso. Tudo que está energeticamente alterado, cheio de energia, ele vai perder até o estado de repouso. Então isso é vida. Isso vai acontecer com o universo inteirinho também, quando chegar a época lá do... Olá, senhor Mário, muito boa noite. Tá? Quando passarmos pelo Big Bang, pelo Big Crunch, seja ou Big Freeze ou Big Crunch, então isso aqui é um estado de repouso. O hinduísmo e os Upanishads falam que antes do surgimento de um universo, tudo está em perfeito equilíbrio, que ele fala que existem 3 formas de energias diferentes, que eles chamam de tamas, rajas e sattva. Então, antes da manifestação do universo, está em perfeito equilíbrio, tudo realmente isso é o estado de repouso, equilíbrio perfeito. Quando começa um processo de criação de um universo, essas 3 gunas, que é chamado, essas três atributos de Deus, começam o processo de movimentação dentro do mundo da matéria. Então há esses processos energéticos todinho, que é o processo da vida, até chegar-se a um novo ponto de equilíbrio, que é o final. Então ele está comparando isso aqui à morte. A morte também é esse lado. O nascimento, na realidade, não é o nascimento, não é a morte que é o errado. O errado é o nascimento. Quando você saiu do equilíbrio e a morte vai te trazer de volta para o equilíbrio. Então é isso que acontece, e isso, como ele está falando, isso é inevitável em qualquer circunstância, em qualquer tipo de coisa que tem um negócio chamado vida. A tendência da vida é marchar para esse equilíbrio final. Então é assim que funciona o universo, né? Objetivo, o processo é uma perturbação inicial de um estado de repouso perpétuo. E esse estado de repouso perpétuo, ele quer se reestabelecer sempre. Então é que entrou no mundo, voltar para o repouso. Então, a vida humana, que são, 80, 90 anos, ou a vida de uma libélula que vive 3 dias, uma abelha vive 7 dias, tudo que tem vida, a tendência é voltar a esse estado perpétuo de repouso. Então encaremos a vida desse jeito. Pois não. Esse entendimento que a vida é uma perturbação inicial? A vida? E esse objetivo é o estado de repouso. Todo o processo nada mais é do que a perturbação inicial de um estado de repouso perpétuo. E procura restabelecer-se sempre. Sim. Ou seja, quando o senhor está explicando, quando começa a vida, ela que é o problema de fato. O estágio de equilíbrio é esse estágio que é de repouso perpétuo. Que é a morte, no caso da vida, é a morte. Se a gente está compreendendo a morte dessa forma, sim, é que a gente tem que compreender um pouco mais do que é a morte, né? Ou seja, então a vida, de uma forma geral, é uma perturbação. Você entende a vida como um problema. Né? Isso. Aí a gente começa a essa é a compreensão que nós somos.
Aqui a gente está sempre falando aqui na teosofia, a gente acha que nós somos uma pessoa que tem um espírito. Não é assim, é o contrário. Nós somos espíritos que temos um determinado corpo, e esse determinado corpo, ele vai tender a voltar ao estado de equilíbrio, tender a voltar realmente àquilo que ele era antes do início da vida. O Upanishad é muito legal em mostrar nisso aí. Nada nessa vida é teu, absolutamente nada. Até o teu corpo você tomou emprestado da natureza, de um determinado estágio, cria uma determinada forma e você utiliza aquela forma para se manifestar. Quando aquela forma não serve mais para manifestação, o que acontece? Volta ela para o estado natural dela. O estado natural nosso é do pó vieste ao pó retornarás. Esse é o estado natural da matéria. Não é o estado natural do espírito. O espírito usa a matéria. Em esse processo de usar a matéria é que vai havendo esse intercâmbio, ora você está utilizando a matéria, ora não está. Em utilizando, você tirou aquela matéria do equilíbrio, fez uma determinada forma para se manifestar, no final do teu ciclo de manifestação da tua vida, aquela matéria volta para o estado normal dela. Então o estado natural não é a vida, o estado natural é a morte. É isso que ele está falando. Mostrando aqui, esse seria o estado natural, materialmente falando. Depois nós vamos tentar entender o que tem por trás desse processo de manifestação na matéria, ok? Então a ânsia do jovem pelo mundo, pela vida, os desejos dele, é um impulso da vida que se converte em medo da vida. É um impulso da vida que entra, depois que ele entrou, ele se transforma no medo da vida, que nós estamos sempre com medo de perder a vida. Então nós passamos a vida inteirinha fugindo daquele cara que tem aquela foice, aquele capuz lá, nós estamos fugindo dele. Passamos a vida inteira com medo da vida. Tá? Resistência, depressão, fobia, a gente fica preso no passado, é tudo nesse sentido. É como nós vivemos, vivendo no passado. Então ele fala que o impulso da vida, ele não cessa quando se atinge o adoecimento, o zênite da vida biológica. Então, veja só, há a morte, mas o impulso da vida, depois desse amadurecimento, ele não cessa. Então, a vida não é a matéria, eu não sou o corpo, eu sou a vida, eu sou o espírito, eu sou a alma, seja o que for o nome que a gente quiser dar. A gente se identifica de tal forma com a matéria e vive com medo de perder esse veículo nosso de manifestação. Então a vida desce agora de montanha abaixo. Nós falamos aqui na semana passada das etapas da vida humana, né? Entramos subimos o sol, né? Chegou no topo, aí começa a descer. Então a vida desce com a mesma força e irresistibilidade que subia, até a metade da vida, né? Porque a meta da vida não é a plenitude lá em cima. A meta da vida é o vale onde a vida começou. Lá é a meta. Agora nós temos um medo danado de voltar para o vale. Não, eu sou a montanha, eu estou lá em cima. E vem o medo. Ou, um outro exemplo que os Upanishads, a gente está sempre falando aqui também, é aquela do rio. O rio está chegando no mar. E o rio está com medo danado de enfrentar o mar. Aí ele chega no mar, se torna um mar. Então, e o que ele perdeu? Ele simplesmente mudou de estado. O rio, antes de ser rio, lembra que já falamos aqui diversas vezes? Ele era mar. Aí, através da evaporação, separou-se do mar, criou-se um novo rio, o rio desaguou novamente no mar. Então, esse mar é o vale. Então, esse é o estado natural do ser. Lá é o nosso estado natural. Então, não o rio, ou a montanha, ou o cume, são coisas não naturais. Então, é voltarmos a ser aquilo que nós somos. Voltarmos a ser os espíritos em sua integralidade e não a nossa manifestação, a nossa identificação com essa forma de se manifestar no mundo da matéria é que leva a essa dificuldade todinho. Então eu falo, a curva da vida é uma parábola, é um projeto que retorna ao repouso depois que ele saiu do repouso inicial. Pega um canhão e dá um tiro. Aqui é o estado inicial, aí ele sobe, desce.
Então, encarar a vida como sendo dessa forma. A vida material é assim. Tá? Então, fala que a curva psicológica da vida, essa aqui é a curva real da vida, que é subir e descer, subir e descer. Ele vem e fala que existe uma curva psicológica da vida. E a curva psicológica da vida se recusa a aceitar as leis da natureza. Se recusa. Então, biologicamente, o projétil sobe, mas psicologicamente a gente quer continuar sempre naquela subida, sempre na subida, como se essa subida não tivesse fim. Então, essa é a luta em glória que faz o sofrimento às pessoas. O não conhecimento de si próprio, a não aceitação de si próprio, para entender isso aí. Ah, mas depois que voltar lá para baixo, eu não existo mais? Bom, se você pensa que você não existe mais, o azar é teu. Continue pensando, você vai continuar com medo. Ou então você vai refletir e ver que realmente, gente, isso é lei, isso vale para tudo, vale para uma formiga, vale para um ser humano, vale para um universo inteiro. E a gente vai lutar contra isso, é dar murro em ponta de faca. É perder tempo, é perder energia à toa. Quando a gente encara dessa forma. Então a gente ficou parado, agarrado à infância, como se a gente não pudesse sair do chão. Paramos ponteiro do relógio e queremos que o tempo se detenha. Eu sou sempre jovem, sempre jovem, sempre jovem. Gente, se a gente fosse sempre jovem, se a gente não mudasse realmente, seria um saco. Essa é a verdade. Se imagina que você não muda, tudo é igualzinho. Teus relacionamentos não mudam, tudo é igualzinho. Nada no mundo não tem essa subida, essa descida, não tem isso aqui. É um saco. Então é assim. Agora, a compreensão de que isso é transitório, isso que é fundamental, isso evita o sofrimento na segunda metade da vida. Se alcançarmos o cume, mesmo que atrase um pouco, então psicologicamente a gente senta ali e quer descansar. Agarra-se ao pico da montanha, tá? A gente se agarra ao pico lá, o medo que nos paralisava diante da vida, agora nos paralisa diante da morte. Então aquele medo de enfrentar a vida, chegou lá agora, então mudou de medo, agora o medo de voltar. Falei, embora a gente admita que o medo da vida retardou a subida, exigimos o direito de nos determos no cume que acabou de galgar. Que é o direito, quer que seja desse jeito. Isso aqui é um complemento do mesmo livro que falava sobre as etapas da vida humana, quando ele entra nessa parte aqui agora, tá? Então a nossa psicologia perde uma base natural, a naturalidade é cíclica, é tudo cíclico, tá? Perde essa base natural. Consciência paira, suspensa no ar. Precisamos dar um jeito nisso aqui, viu? Está muito sensível. A consciência para, embaixo a parábola da vida desce cada vez mais. A vida natural é o solo em que se nutre a alma. Então isso é a vida, é a terra. É a terra que nutre a alma. Por isso que pessoas se petrificam na idade madura. É a terra se petrificando. Olham para trás, se agarram ao passado, medo da morte, sem nenhuma relação com o presente. Então quem vive eternamente no presente não tem a menor dificuldade de encarar a vida. Nenhuma. A gente vê tanto exemplo disso aí, gente. Ou ninguém vive no presente? É só olhar para os animais. Como eles estão no eterno agora. Não estão presos no passado. Felizes, felizes. Nós, seres humanos que nos julgamos superiores aos outros, é que criamos essas batalhas, essas dificuldades todas aqui. Então isso aqui, olhar para trás, então aqui ele já está dando a dica do que a gente tem que fazer, viver sempre no presente. Vieram diversos autores depois dele que falam, tocam na mesma tecla. Um dos maiores que fala sobre isso aí é o Eckhart Tolle.
Ele fala muito sobre o poder do agora, quando ele fala muito fortemente sobre isso. O segredo do bem viver é o viver no agora. Tudo que você fez no passado, esqueça. Seja bom ou seja ruim, esqueça. Preocupação com o futuro, quando o futuro chegar eu me preocupo. Esse é o viver no agora. Facilita viver desse jeito, é muito mais fácil. E por mais que a gente aprenda, vão achar que não vão ter mais dificuldade na vida. Dificuldades na vida vão acontecer sempre, sempre. Por mais que você aprenda, vai ter dificuldade. Agora, a tua maneira de encarar as dificuldades pode mudar. Então, você pode encarar uma dificuldade que para você era terrível enfrentar aquilo, e hoje você pode enfrentar a mesma dificuldade de uma forma mais sadia, muito mais proveitosa. Então, eu falar que do meio da vida em diante, só aquele que se dispõe a morrer, quem se dispõe a morrer, conserva a vitalidade. Por mais que você vá lá e faça cirurgias plásticas lá, rejuvenescimento, toma um monte de droga, mete botox aqui, botox ali, seja o que for. Se você realmente não se dispõe a morrer, você vai perdendo totalmente a vitalidade. É natural que o velho é um velho, e o jovem é um jovem, mas aceitemos isso. A luta contra isso é inglória. E a gente está sempre insistindo aqui, voltamos a insistir. Sinto muito, nós todos vamos perder essa guerra. Todos. Então a segunda metade da vida não significa mais subida, expansão e crescimento, mas significa morte, porque o alvo é o término da vida. Esse é o alvo, é o término da vida material. A recusa em aceitar a plenitude da vida é a mesma coisa de não aceitar o seu fim. Então a vida tem plenitude, tem luta, tem hora para fazer isso aqui. É para fazer primeira metade da vida, segunda metade da vida. Aceitar a morte. Não significa que você tem que ir lá para a tua casa, não vou fazer mais nada, vou ficar deitado aqui esperando eternamente a morte chegar, já que ela vai chegar. Não estamos falando que tem que fazer isso. Mas quem fala muito sobre isso é o budismo. O budismo, através do livro tibetano dos mortos e outras publicações aí, aquele outro também, o livro tibetano do viver e do morrer, todos eles ensinam que você tem que aprender a morrer todo dia. Aprender a morrer. Aí você não envelhece. Pode até envelhecer fisicamente. Claro que vai. Mas emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente, a pessoa continua jovem. Então é isso que ele está falando, vamos encarar e vamos trabalhar e vamos fazer isso aqui tudo. Então, tanto uma coisa como a outra, não lutar e também não aceitar a morte, é a mesma coisa, não querer viver. Não querer viver é sinônimo de não querer morrer. Então, quem não enfrenta a vida não quer partir para a vida e não quer morrer, é a mesma coisa. Ascensão e declínio é parte integrante da vida. Consciência se recusa a aceitar essa verdade inegável. Nossa consciência aqui encarnada, não a consciência espiritual. A nossa consciência não aceita essa verdade aqui inegável. Então a gente se apega no nosso passado, ficamos na ilusão da juventude, e a velhice é impopular. Não é assim? Vamos observar e ver direitinho, gente. Ninguém nunca aqui teve que trabalhar com idoso, né? Todos nós já tivemos. Mesmo o Hendrick aí, que é novinho, com certeza já teve algum trabalho com idosos. Todo mundo tem. Então isso aqui, velhice é impopular. Para o próprio velho e para os que cercam o velho. Teimoso, que é uma coisa. Tem muitos. Tem aqueles que contam a mesma história 50 vezes, como se ele fosse sempre o herói. Ele é sempre o herói, está repetindo essas. Está preso no passado. Vai lá com
Vai lá. Tá? Então ele fala que um homem de 30 anos que tenha um espírito infantil é digno de lástima. Não é verdade? A gente não vê de vez em quando essas pessoas que, sei lá, não tiveram dificuldade com a vida, não sei se é espiritual, ou seja o que for, que não encara a vida como tem que encarar. Tá? Mas ele fala, um septuagenário jovem é delicioso? Não é. Ambos são pervertidos, desprovidos de estilo, monstruosidades psicológicas, tanto o que não encara a vida, como aquele que quer manter a juventude eternamente. A longevidade nossa é comprovada pela estatística, é coisa da civilização. Hoje a gente está vivendo aí tranquilamente até os 80, 90, até casa de 100 anos, né? Na época, no século, 2 séculos atrás, o cara com 50 anos já tinha vivido muito. Então a ciência está trazendo, está alongando essa longevidade. A ciência está alongando para 120 anos. Né? Já estão falando isso. Tá? Mas ele vem aqui e fala que nos primitivos, é raro, não chuta esse negócio aí, cara. Eu já chutei aqui uma vez, agora foi você. Está com bronca, Está com mau contato aqui. Então é isso aqui. Entre os primitivos, raramente chegava a idade avançada. Mas vamos ver o que ele fala disso. Ele fala que ele visitou tribos na África, o Jung falando isso, onde viu muitas poucas pessoas de cabelos brancos. Muito poucas. Mas esses poucos eram velhos e parece que sempre foram velhos. De tal forma, plenamente, que se identificaram com a idade avançada dele e aceitavam a velhice. Nós aqui hoje, como estou falando, é botox de cá, botox de lá, operação plástica de cá, de lá, tudo isso aí, não aceita isso aqui, tá? Então eu falei, eles eram essas pessoas aqui, que eram sobre todos os aspectos, nós, né, sempre apenas mais ou menos aquilo que nós somos, diferente. Então a trajetória de um projétil termina quando ele atinge o alvo, a vida também termina na morte. É um estado natural, vai subir, vai descer, tudo, desde uma abelha até um universo, tudo tem um princípio de perda de energia, voltar ao estágio de equilíbrio, tudo com a morte. Então ascensão e zênite são etapas e meios, através do qual a gente alcança aquilo que é chamado morte. Então é natural falar sobre alma, falar sobre morte, encarar isso dessa forma. Mas a gente só encara essas coisas depois que a gente passa de uma certa idade, ou então quando a gente está doente, tem alguma certa dificuldade, às vezes a gente para um pouquinho para refletir sobre essas coisas. Então essa é uma reflexão que a gente volta a fazer, que a gente tem que fazer sempre, aceitar aquilo que nós somos naquele determinado momento. Eu fui jovem, eu fui adulto, eu sou velho e estou muito bem, obrigado. É assim. Tá? Então essa fórmula, tá, é a conclusão lógica que nossa vida é determinada por um objetivo. Então o objetivo da vida é a morte. Isso que ele está falando. Se atribuir uma finalidade, uma ascensão na vida, porque também não temos aqui uma finalidade para o declínio da vida. Por quê? Porque não temos também uma finalidade. Temos a finalidade na primeira metade da vida na luta. Na segunda metade da vida, pronto, não tem mais ovelha, eu sou um pobrezinho, coitadinho, não tem mais o que fazer, coitadinho de mim. É o que nós fazemos. Então tem que ter, tá? Nascimento do homem é cheio de significação, por que a morte também não pode ser cheia de significação? O jovem preparou durante 20 anos pela expansão da existência, porque ele também não tem que se preparar para o fim. Nós não preparamos durante 20 anos, que ele está falando aqui, junto com papai e mamãe, depois na igreja, depois na escola, a gente não se preparou durante 20 anos para enfrentar a vida. Subida, a gente se preparou para enfrentar a subida. Começou a descida, então nós temos que nos preparar para enfrentar a descida também. Tem que ter um motivo para correr atrás, ver o que fazer.
e não ficar simplesmente reclamando, preso no passado. Tá? Então ele fala que ele não está aqui, eu não estou aqui para tirar uma fé do meu bolso e botar aqui para você, está aqui, seu Eliseu, bota a fé em você. Ele fala, não está fazendo isso, não quer fazer isso. Tá? Convidar meus leitores a fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ninguém tem o poder de nos fazer acreditar em alguma coisa. O acreditar em alguma coisa não é uma coisa que vem de fora para dentro, é uma coisa que vem de dentro para fora. Então ele está falando, ele não tem esse poder de falar para as pessoas que ele está falando aqui, que ele pode fazer esse tipo de coisa. Não tem. Tá? Mas ele fala assim, eu posso afirmar alguma coisa assim. O que ele fala que ele pode afirmar? Preciso crer que a morte é um segundo nascimento, que nos leva a uma sobrevida no além. Você vê, aqui é um cientista que está falando isso aqui em 1934. Quando a gente fala que o Jung, ele era realmente um místico, veja a frase dele aqui, é preciso crer que a morte é um segundo nascimento, nos leva a uma sobrevida no além. Ele fala que ele não tem como provar isso aí, mas ele afirma. Tá? E diz aqui que pode mencionar um consenso universal sobre concepções de vida e morte que estão nas grandes religiões do mundo, que estão lá. Ele falou que pode afirmar que a maioria das religiões é um complicado sistema de preparação para a morte. Essa é a finalidade da religião, te preparar. Falamos aqui semana passada, lembra que pouquíssimas escolas preparam o indivíduo realmente para a segunda metade da vida? A gente até discutiu aqui com o Sérgio, não, tem escola da segunda idade, tem tudo isso aí, mas é tudo uma tentativa de continuidade da primeira metade da vida. Não é uma tentativa de mostrar realmente a finalidade da segunda etapa da vida, e que por mais que a gente tenha uma vida boa, tem remédio não, gente. A gente vai ter que enfrentar a morte mais dia, menos dia. Tá? Então isso aqui ele fala que as religiões são as fontes que tentam preparar as pessoas para a morte. Infelizmente, a grande maioria das religiões, eu vou dizer dessa forma, talvez seja sendo exagerado, prepara errado. Prepara a pessoa para um Deus, aquele Deus perverso, aquele Deus que realmente castiga e tudo mais. E não para o amor, para a consciência. Então tem. A gente vê na sociedade teosófica, vê em outras filosofias, que mostram que realmente tem uma forma de se preparar para a morte muito melhor do que enfrentar o juízo final, onde Deus vai te julgar, você é um cara bom ou você é um cara ruim, você é o joio, você é o trigo, e se você é o joio, você vai padecer no inferno eternamente. Isso ajuda a pessoa que está preparando para morrer? Vamos olhar direitinho se isso ajuda. Eu não vejo realmente dessa forma, mas é isso aí. Então fala que símbolos religiosos têm caráter de revelação, e símbolos religiosos são atividades do inconsciente da psique. Então os símbolos religiosos, seja que símbolo que for, seja um santo, seja o que for, tá? São coisas da psique, não são coisas imaginárias. Então aqui é bom a gente relembrar algumas outras aulas que a gente já falou aí, sobre os arquétipos. Então tudo está no inconsciente, tudo está lá. Então à medida que a gente mergulhar nesse inconsciente, trazer o inconsciente ao consciente, gradativamente a gente vai aprendendo de dentro para fora o que são esses símbolos, o que são essas realidades interiores, essas realidades de vida. Pode falar, Zé Carlos? Fala mais alto, cara. Ele não afirmou ali, acreditar que a morte é o segundo nascimento? Ele não afirmou? Agora, ele afirma em trabalhos posteriores, ele afirma. Tá? Agora, por que ele não está afirmando agora? Porque ele está falando em tirar isso do bolso dele para você acreditar nele. Ele falou que ele não tem poder de fazer você acreditar nessa coisa. Então fé é uma coisa que não é de mim para vocês, é uma coisa que vem de dentro para vocês. Só assim que vem essa fé, esse crer nessas coisas. Que ele fala claramente, não tem jeito de provar para ninguém aqui que a morte, a vida continua depois da morte. É uma impossibilidade física provar isso aqui. Só sabe quem enfrentou.
Kardec, depois do kardecismo? Sim, ele morreu em 1961. Mas o que o Kardec provou? Centenas de provações Não, que a vida continua. não tem prova científica nenhuma. Científica não tem nenhuma prova. Não, científica Não, é o que ele está falando. Não tem nada cientificamente que comprove que exista uma vida depois da O morte. estudo do Kardec prova, e com muitos exemplos, que a vida continua. O Chico Xavier, na vida dele toda, Por que, provando que a vida continua. por que prova, Zé Carlos? Da academia científica. Vamos ver direitinho a obra do Kardec. Eu estudei toda a obra do Kardec, olhando que o inconsciente é um único inconsciente que tem passado, presente e futuro, tudo está no inconsciente. O Kardec acessou alguma coisa do inconsciente e trouxe para você. Acessaram para ele, né? Foi isso que ele fez, ele acessou o inconsciente. Então lá está a palavra de Jesus, lá está a palavra de Buda, está a palavra de todo mundo lá no inconsciente. Mas tudo isso aí é místico, isso não é prova que isso é realidade. Prova não é, cientificamente não é. Não, o Chico Xavier escreveu 400 livros mostrando o fato de Sim, pessoas que morreram. tudo bem. Tudo bem, tem indianos que se enterram num caixão fechado, ficam enterrados durante 30 dias sem oxigênio e sobrevivem. E nem por isso eles são deuses, nem por isso. Então o que está acontecendo? Isso aí são fenômenos que existem, o Kardec teve uma série de fenômenos, eu não estou colocando agora, não estou defendendo nada, eu estou colocando cientificamente. Cientificamente não existe nenhuma comprovação de que existe vida depois da morte. Cientificamente. Tá? Que existe alguma coisa que é chamado de mundo psíquico, que é o mundo inconsciente, isso sim, o Jung mostra isso aí, diversas escolas que vieram depois dele continuam a mostrar que o inconsciente está lá, o inconsciente é vivo, o inconsciente é energia, tudo está lá. Mas esse inconsciente é uma alma? Ou é um único inconsciente, é Deus? Então é isso aqui, isso é a fé de cada um. Então cada religião tem o teu ponto de vista, o Kardec tem o teu, o budismo tem o teu. O budismo fala que tudo é vacuidade, lá não tem mais nada. Quem está certo? Vamos olhar agora sobre o ponto de vista científico, quem está certo? Quem está certo? É o Kardec, é o Jung, são os budistas, é o hinduísta, ou é o materialista? Quem é que está certo? Eu estou perguntando não naquilo que você sente, aquilo que você acredita. Eu sei o que você sente e que você acredita. E eu tenho o meu sentimento e tenho aquilo que eu creio também. Mas eu não conseguiria em absoluto, falando cientificamente, materialmente, provar que existe alguma coisa depois da morte. Tá? Por que não está certo são aqueles que, a religião católica, que fala que a cada nascimento Deus cria um espírito. Então aí não tem vida depois da morte, a cada nascimento se cria um novo espírito. É outra filosofia, é outra religião. Nesse ponto, então, tem tantas coisas diferentes, você optou por alguma coisa que bateu com você, e esse que bateu com você é o teu ponto de vista, que você tem fé, e que bom que nós temos isso, que temos esse direito de escolha, mas o materialista tem o direito também de achar que a vida é meramente química. Então é nesse sentido que nós estamos falando. Pode falar. Diante disso também, Fala mais alto que eu não escuto você de jeito nenhum. diante disso, Jung também não provou que a morte existe. Não, que a morte existe não precisa ninguém provar, a gente está vendo todo dia. Não provou. Não, ele não tem prova. Olhando prova pelo lado científico, não. Não é só o Jung, é ninguém. Ninguém prova. Quem que prova? Você conhece alguém que prova, Sérgio? Você que estuda muito? Tem alguém que prova aqui que existe vida depois da morte? Eu estou falando cientificamente. Tem os grandes seres, o Upanishad, o Buda, o Cristo, todos eles falam na continuidade da vida depois da morte. Nós crescemos vivendo tudo isso. Essa é a realidade, nós crescemos acreditando em tudo isso e está dentro de nós. Mas do ponto de vista material científico não tem prova. Gostaria só de dar uma parte complemento. Sim,
querida entre nós, que já se foi, que era o ator Paulo Montrano, Uhum. talvez o maior ator brasileiro. Né? O Paulo Montrano é que, como nós sabemos, encenou no teatro Édipo, Hamlet, tragédias várias, e também depois na televisão veio fazer papéis humorísticos e se saiu bem em todas as modalidades do teatro. Atingiu até os 80 anos ou mais, e nessa fase, eu não me lembro se ele estava com 80 ou se estava perto dos 80, ele foi entrevistado várias vezes, e ele já era entrevistado como se fosse um mito, né? Porque ele continuou trabalhando, mas o nome dele era intocável. Sempre foi. Como o grande mestre do teatro brasileiro, que ele era, né? Então a repórter perguntou a ele, porque ele trabalhou até o fim da vida, fazendo peças, televisão, você se sente jovem aos 80 anos, porque tem tanta atividade, tanta versatilidade, você não. Eu não sou retardado. Eu me sinto como um homem de 80 anos. Olha essa melhoria de vida, que é o que o Jung está dizendo, e os filhos estão expondo, né? Então, ele não queria ser jovem de maneira nenhuma, né? Porque ele não era retardado. Então, ele se sentia como um homem de 80 anos. Agora, o que é importante utilizar isso tudo é que essa escala do declínio, pela qual todos nós vamos passar, e eu acredito que nós já declinamos ao nascer. Para mim já começa lá, né? Sim. Então, o que acontece? Não significa aceitar isso, compreender isso, não significa descurar da vida. Não, de jeito nenhum. A vida tem que ser bem vivida até o instante. Sim. Tanto fisicamente como psiquicamente. Em outras palavras, se eu estiver 90 anos e estiver com uma dor de dente, eu vou ter vista para resolver o problema da dor de dente. Eu não vou falar, agora eu já estou perto do fim, eu vou deixar o dente aí. Sim. Não, absolutamente. Viver intensamente de acordo com o que você tem. Você tem agora um corpo de 80 anos. Viva intensamente com o teu corpo de 80 anos. Cuidar dele. Aliás, se a gente parasse com a leitura, com as nossas atividades, você envelhece muito mais rápido. E não vai morrer antes, vai ter uma vida pior. Então não é para fugir do mundo, esteja no mundo, mas tenha consciência de que esse negócio chamado morte pode acontecer daqui um dia, daqui um ano, daqui 10 anos, mas que vai acontecer. E não ficar enfurnado com medo, estou ficando velho e agora não vou... Não é isso. Óbvio, você tem toda a razão. Viva o melhor que a gente pode. Você queria falar, Mário? Eu ouvi uma entrevista semana passada com um padre já... Quem? Padre? Padre. Sim. Bem utilizado na parte do catolicismo. Então eu estava exatamente nessa linha aí de como que as pessoas têm que exportar, não sei o quê, e se vai para o céu, você não vai para o céu, para onde vai, né? Existe céu? Aí o entrevistador perguntou, mas padre, existe céu? Eu sei lá, eu nunca fui lá.
Esse é o lado que nós estamos falando, que prova não tem. Não tem. Semana passada nós falamos uma coisa aqui que o Jung falou, que também acho muito importante. Na primeira metade da vida, a gente se prepara para enfrentar a vida. Então, durante uma certa fase de estudo, depois é enfrentar a vida. Na segunda metade da vida, se nós não nos prepararmos para a morte, é aquilo que ele falou, isso aí é uma perda inestimável para a nossa alma. Então não é que nós vamos fugir do mundo na segunda metade da vida. Vamos continuar no mundo, mas a gente vai refletir, reavaliar, sentir, preparar, desenvolver o amor, desenvolver certas características, que são características não de conquista do mundo, mas são características da vida interior. Então a segunda metade da vida é para realmente realçar essas características da alma. E se nós não nos prepararmos realmente para a morte, ele falou fortemente na aula passada, falamos aqui, é um prejuízo muito grande para a alma. Na tua primeira metade da vida, quando você não se preparou devidamente para a vida, é um prejuízo para você, como consciência encarnada. Você não se preparou, não estudou, não trabalhou, não conquistou, então é prejuízo para você. Mas na segunda metade da vida, está certo que você é a alma, mas não temos essa consciência. Então na segunda metade da vida, se nós não nos prepararmos realmente para essa colheita, para esse crescimento, esse voltar para dentro, isso é uma perda, de acordo com Jung, inestimável para a nossa alma. Então aqui que ele está insistindo. Por quê? Porque a consciência da pessoa, ela, como pessoa, dura durante essa vida. E a consciência da alma, quanto tempo dura? E quanto que nós estamos investindo para a consciência da nossa alma? Para o crescimento da nossa alma? Para aquilo que a nossa alma se propôs a fazer nesse mundo? E ele está dizendo que ele está confiando na continuidade, Sim. está confiando na individualidade. Individualidade. Ser responsável, que vai ser um prejuízo para você. Para você. Alma. Isso. Então ele está acreditando na quantidade e individualmente se continua do outro lado. Bem, esse conceito individual é de cada um. Tá? Mas toda. E a mesma filosofia, né? Mesma teosofia. A filosofia fala, inclusive, mais duas mortes. Você continua do outro lado, morre mental e morre astral. Não, Zé Carlos, isso é confusão. Quando ele fala em individualidade, individualidade é corpo, emoção e pensamento. Tudo isso é individualidade. Tudo isso é individualidade. E tudo isso vai ser perdido. Tudo vai ser perdido. A própria teosofia fala a mesma coisa. Não vamos falar aqui, nós estamos falando de Jung, tá? Que acima existe um único Espírito, um único Deus, que é Deus, é um só. Então você é uma manifestação separada desse único Deus. Então a individualidade existe enquanto Deus está mantendo o mundo manifestado. Acabou o mundo manifestado, tudo volta para Deus, é uma consciência única. Isso aqui, todas as grandes filosofias falam a mesma coisa. Então a individualidade é uma característica dentro do mundo criado, do universo. No final de um kalpa, que a teosofia fala, de um mahakalpa, que é um final de uma manifestação espiritual, tudo retorna para Deus, tudo é uma consciência única. Depois inicia-se um novo processo de manifestação. Se é a mesma individualidade que entrou aqui antes, depois lá na frente vai se manifestar de novo aquela mesma individualidade, ninguém consegue demonstrar e provar isso de nenhuma forma. Nenhuma forma. É aquilo que a gente sente, eu sinto isso, mas saber que realmente como vai ser, tudo é Deus. Deus, universo criado, Deus, universo criado, Deus, universo criado. Essa é a realidade. Então, enquanto tem universo criado, tem manifestações individualizadas. O Jung fala desse jeito, os Upanishads falam desse jeito, o hinduísmo fala desse jeito, os budistas falam desse jeito, que você volta lá para a vacuidade. Então, a individualidade separada é no mundo, mas o mundo não é só um mundo físico. Entenda isso.
Individualidade é no mundo físico, é no mundo das emoções e é no mundo do pensamento. São 3 mundos diferentes. Então lá existe individualidade. Vai acima disso, existe Deus. Essa é a que a grande maioria das religiões falam. Então esse negócio que nós chamamos de individualidade, que você está sempre insistindo nesse ponto aqui, isso é uma verdade e ao mesmo tempo não é. É como tudo na vida espiritual. Sempre existe um ponto de vista de quem está no mundo e existe o ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, isso aqui é maia, isso aqui é ilusão, é mundo criado, isso vai desaparecer. Desapareceu, voltou para Deus, só existe Deus. Nada além disso. Estou obrigando ninguém a pensar desse jeito. Pode ser que lá, junto com Deus, exista individualidade, mas ninguém prova isso de forma alguma. Não é nem Kardec, nem Cristo, nem Buda, nem ninguém. Isso não é... Nós estamos querendo provar intelectualmente alguma coisa que não pertence ao intelecto. A mente é o nosso pior inimigo quando nós tratamos de assuntos espirituais. Essa é a realidade. A mente é um grande amigo para trabalhar nesse mundo aqui. E ela é tremendamente necessária. Mas para discutir assuntos espirituais tem que abandonar todos os conceitos mentais e voltar para dentro. Vamos voltar para a nossa aula aqui, tá? Só um pontinho que eu colocar aqui, que assim, a coisa começou, parece assim, se prova que tem morte ou não. Sim. A ciência acadêmica não tem condição de provar isso. Mas assim, na virada dos anos 1900 para 2000, teve, eu acho que não sei se foi 2001, 2000, uma coisa assim, eu vi na televisão, na Globo, uma reportagem do Jornal Nacional, que era, e foi, não sei se foi nos Estados Unidos ou na Europa, tinha cientistas que fizeram a experiência de fazer a teletransportação de um átomo de um lugar para outro, mas foi teletransportação mesmo, era aquele átomo mesmo que foi transportado. O que eu quero dizer com isso? Se a ciência já conseguiu fazer isso, no dia que a ciência conseguir identificar a consciência que em ocultismo a gente sabe que tem do átomo, se ela conseguir provar isso com a aparelhagem dela, que é o grande drama da ciência também é essa. Então, eu quero provar com as minhas técnicas, com o meu conhecimento. Se eu conseguir, eu concordo que é. Então, digamos assim, no dia que a ciência acadêmica conseguir fazer com a aparelhagem dela, com o entendimento que ela tem, que o átomo tem consciência e que, ao terminar a parte física do átomo, a consciência ainda continua e ela se manifesta de novo em outro átomo, no dia que a ciência acadêmica, com a sua aparelhagem, conseguir fazer isso, ela vai se dobrar de joelho e achar que realmente as religiões têm razão e de que todo conhecimento ocultista espiritualista é verdadeiro. É mais ou menos isso, César, mas não é bem isso não. O que a ciência está fazendo é tentar provar a existência de um negócio chamado observador. Uma partícula, seja que partícula for, ela tem um comportamento aleatório. A partir do instante que tem alguém observando aquela partícula, então o movimento dela é alterado. Então ele fala que tem partículas que são partículas gêmeas, uma está aqui e outra está muito longe daqui. Essa aqui age, a outra age igualzinho. Então elas estão interligadas. Então porque existe alguma coisa que interliga tudo nesse mundo. Então eles estão tentando provar isso, que realmente, enquanto não existe a figura do observador, o movimento é aleatório. Tendo a figura do observador, ele deixa de ser aleatório e segue alguma lei nesse movimento. Então esse observador é Deus. No meu modo de entender isso, é Deus. Então essa é a tentativa. A ciência sempre trabalha no nível físico. Tá? O que nós estamos falando aqui de morte, além da morte, nós saímos do mundo físico. Quando a gente fala em self, em si mesmo, não é nada desse mundo criado. A ciência não fala absolutamente nada dessas coisas, nada. A ciência está tentando demonstrar, através do uso da mente, aquilo que a mente é capaz de observar. Ou seja, observar dentro do mundo que nós vivemos. As tais das partículas chamadas sutis não são físicas? Como é que é? Partículas sutis? Não são físicas? Então, se você olhar, porque a gente não pode falar de Jung mais, que Jung não fala dessas coisas, tá? Mas se você olhar sobre o aspecto hinduísta, teosofista, existe uma partícula material que é densa pra caramba, existe um mundo astral que é sutil em relação ao mundo físico, tanto que no mundo físico não se enxerga o astral, mas acima do astral existe um outro mundo que é o mundo da mente,
o astral é muito denso perto desse da mente, então essa sutilidade vai subindo, 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 até chegar em Deus, até chegar no máximo do plano divino, é o máximo de sutilidade. Então isso aqui existe em todos os graus, tanto faz. Então o que é sutil? Sutil para mim é qualquer coisa que não é físico. Sutil para quem está com a percepção no plano astral é qualquer coisa que seja mental para cima. Então isso aqui é relativo. Tá? Mas voltemos ao Jung aqui, que nós saímos totalmente agora. Dentro dessa linha, mestre, que ele falou dos átomos, como é que é? Reveração, né? Tudo que a gente fala aqui revera, né? Revera. Sim, Então, porque está mais do que provado. está mais do que provado no que é o seguinte. Mas eu fico com a sua tese e sua definição, mestre. Qual delas? Cada um vai para onde ele pensa que quer ir. Tá bom. E quem não quer ir para lugar nenhum? Ele não vai. Vai pro pessoal. Fica aqui, ué. Não quer ir para lugar nenhum, fica aqui. Vai pro pessoal. Então fica aqui. Você já defendeu a parte clínica. Então, tudo, mas uma coisa, isso é demonstrável, né? Porque tudo que existe fisicamente, antes de existir fisicamente, ele foi um pensamento. Tudo. Mas mesmo o pensamento é um plano que ele foi criado também. Então ele existe porque alguma coisa acima dele fez isso aqui. Esse criador de tudo aí, se ninguém conhece, se chama Deus. Vamos parar de especular, gente. Vamos voltar para o nosso curso. Vai aqui. Como tem... Isso é uma grande verdade, gente. A gente fala muito sobre essas coisas, mas não adianta. Isso aqui é especulação da mente. Totalmente. É especulação. Qual de nós está certo? Olhe para dentro. Procure a resposta dentro de você. Você vai achar a tua verdade. E má notícia, essa tua verdade, ela muda com o tempo. Que a tua verdade de hoje, a de 30 anos atrás, não é a mesma. Não é. E não vai ser a mesma daqui a 30 anos. Muda. Grau de consciência. Simplesmente grau de consciência. Quanto mais elevar a consciência, mais você vai se aproximando de Deus. Quanto mais você usar a mente, mais você se afasta de Deus. Esse é o processo de preparação para a morte, no caso, você tem que voltar para si, para as coisas anteriores, a missão, sonho. Eu fico com o que o Sérgio falou. Preparar para a morte não é fugir da vida. Realmente não é. Tá? Estamos aqui dando aula, estudando, estamos aprendendo, de vez em quando sai para alguma coisa, então isso continua na vida. Tá? Mas o preparar para a morte é você lembrar todo dia que você é o espírito, que você é a alma. E você conversar com o teu espírito, conversar com a tua alma de uma forma muito aberta. Isso aqui é uma prática, gente. E essa prática chama-se Atma Vichara. Você começa a conversar com você mesmo e pergunta, escuta, o que eu vim fazer nesse mundo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu aprendizado? Quem sou eu? Quem sou eu? Então você começa a conversar com você mesmo, começa a dar voz ao teu inconsciente. O inconsciente tem um objetivo do self, é pegar todo o inconsciente e se tornar consciente. Então o teu inconsciente só vai se tornar consciente quando você der atenção a ele. Enquanto você não dá atenção ao teu inconsciente, ele não se torna consciente. Nós acreditamos em tudo que a gente vê. Acredita no Kardec, acredita no Buda, a gente acredita nos Upanishads, acredita no Jung, acredita em tudo. Menos olhar para dentro e procurar a verdade aqui dentro. Então, preparar para a morte é esse instante, enquanto você não estiver ocupado com outra coisa, volta para dentro. Volta. Tem uma lei espiritual que fala, quando você pergunta muito para o teu espírito, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, ele é obrigado a responder. Obrigado a responder. Então esse é o trabalho a ser feito. Tá? O que nós fazemos na nossa segunda metade da vida é não fazemos isso e voltamos para o mundo como se fôssemos eternos jovens e conquistando o mundo. Conquistar o mundo não nos leva à realização.
conquistar o nosso interior, o nosso inconsciente, o nosso self. Não é nós que conquistamos o nosso self que nos conquista. Isso é realização. Vamos lá. O Confúcio disse, né, mestre? Confúcio disse o seguinte: Sim. se você não conhece nem o que está acontecendo aqui, o que você quer conhecer depois? Pois é, muitas vezes a gente quer isso aqui. A gente quer a explicação do que é o absoluto, do que é Deus. Baixa um pouquinho o nível de exigência e primeiro se entenda. Enquanto nós não nos entendermos como seres reais que nós somos, queremos entender Deus. Vamos lá, gente, vamos entender nós mesmos. O caminho é esse. Entendendo nós mesmos, por tabela, nós vamos entender o que é Deus. Então, tanto faz se o Buda falou e o Buda está certo, ou o Cristo que está certo, ou o Upanishad que está certo. Percebe? É quem sou eu. Aquelas 4 perguntinhas que eu falei aqui, de onde eu vim, o que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Mais nada é importante. Só essas 4 respostas. De onde eu vim, quem que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Respondeu essas 4 questões, resolveu o enigma da vida. Mas nós queremos descobrir. E quem responde quando você pergunta quem sou eu, quem uma hora ele fala. Você enche o saco dele, que uma hora ele responde. Quem? Ele. O Deus que está em você. Ele vai falar, vou responder logo esse cara que é um crica. Encheu o saco. Mas, Mário, o único jeito dele responder é que no teu caso vai ser quase impossível, me desculpa, Mário. O único jeito dele responder é você parar de pensar. Não, então, mas aí você... Eu acho que você hoje não pode perguntar quem são vocês, para onde vocês Se o Espírito me responder, eu acabo com ele. Ele só... A resposta só vem quando os pensamentos realmente dão uma trégua. Se os pensamentos não der uma trégua, não vai resolver. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, que tinha uma frase aqui, ó. Símbolos individuais religiosos vêm do mesmo espírito inconsciente. Mesmo espírito inconsciente. Então esse Deus que nós estamos falando é um único Deus. É um único espírito. A manifestação desse único espírito, ela é individualizada. Totalmente individualizada. Eu sou um e cada um de nós aqui é um. Mas o ser que cria essa manifestação é um só. É um só. Tá? Então a gente quer preservar demais a minha individualidade, Joga a tua individualidade no lixo, gente. Essa é a realidade. Não serve. Para chegar a Deus, a gente tem que abrir para que Deus entre dentro de nós. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Agora, é muito simples perceber que se nós, como individualidade, o conhecimento restrito que nós temos sobre o mundo, você trocar pelo conhecimento de Deus, que é o do universo, e a gente se recusa a entregar a nossa individualidade para Deus, para que Deus esteja em nós, a gente não aceita. Não aceita. Então, tão apegado à nossa individualidade, à minha individualidade, o apego é tão grande, que não tem espaço para Deus entrar na vida. Não tem. Vamos continuar procurando, vamos lá. Então eu falo que religiões não são elaborações conscientes, religiões vêm do inconsciente. Todas as religiões vêm do inconsciente chamado de Deus. Quando a gente fala aqui na teosofia, a gente fala que existe, todas as religiões têm um Bodhisattva. É o chefe de todas as religiões. É um grande arquétipo. Todas as religiões provêm desse mesmo lugar. Todas. Tá? Uma verdade psicológica é tão boa quanto uma verdade física. Verdade física a gente acredita, porque a gente vê, a gente toca. E a verdade psicológica é uma coisa muito sutil. Em sendo sutil, então é difícil da gente respeitá-la tão fortemente como a gente respeita uma coisa física. Mas ele vem e fala que ela é tão boa e respeitável quanto uma verdade física. Então as grandes religiões são
são coisas manifestadas do inconsciente, tem uma realidade tão grande quanto uma coisa física. Então fala, considerar a morte como a realização da vida, da meta, em vez de uma sessão sem sentido, é a psique coletiva da humanidade. Considerar a morte como sendo a realização plena do sentido da vida. Tudo isso aqui é coletivo, isso está lá na religião. A morte é a realização. Não é a vida que é a realização, a morte é o retorno para a realidade que nós saímos do equilíbrio e entramos em alguma coisa desequilibrada. A nossa vida é alguma coisa desequilibrada. É muito legal, eu estava assistindo hoje isso aqui, que eu falei lá, um programa lá no History Channel, mostrando que toda partícula, todo nascimento, a energia está em equilíbrio. Começa o processo da vida, ela entra em desequilíbrio. Começa a ganhar ou perder energia, ganhar ou perder energia. E no final da vida ela volta ao estado de equilíbrio. Então o estado de equilíbrio é o estado de repouso. Então o estado que nós chamamos de morte é o estado de repouso, é o estado natural do mundo criado. Esse é o estado natural. Seu Osmir, no idioma, pelo menos no Brasil, o português que nós falamos, os antigos tinham sempre essa mania. Eu lembro desde criança que eles falavam assim, fulano morreu, graças a Deus descansou. Então isso vem, quando a gente tem esse entendimento de que é repouso, aí essa questão do inconsciente coletivo já tem através tem toda essa ideia lá dentro. Aí isso está lá. Esses são os arquétipos, isso são as coisas que a religião traz. A morte, para a matéria, é o descanso. A matéria, para fazer esse meu corpo aqui, para se manifestar, essa matéria foi escravizada, saiu de um estado de equilíbrio e entrou num estado de desequilíbrio, e eu estou utilizando essa matéria desequilibrada para me manifestar. Quando eu não mais precisar me manifestar com essa matéria volta ao estado de equilíbrio. Isso chama-se Mula Prakriti no hinduísmo. Os minerais, então, estão em equilíbrio? Os minerais, então, estão em estado de equilíbrio? Não estão. Também não estão. É algo muito... o estado de equilíbrio é muito mais sutil do que a matéria física. Muito mais sutil. Então o estado físico é desequilíbrio. Esse estado físico. Tudo que existe fisicamente saiu de um equilíbrio natural. E no final vai voltar ao equilíbrio natural. Como é que é o nome? O nome da matéria em equilíbrio, os hindus chamam de Mula Prakriti. Esse é o nome que eles chamam, tanto faz. Mas o estado natural da matéria é equilíbrio. Tamas, Rajas e Sattva, que são os 3 atributos da matéria, em perfeito equilíbrio. Isso podemos fazer uma comparação, talvez sim, com energia escura. Ou talvez é algo mais sutil do que energia escura, não sei. Então, gente, a única coisa que existe em nós é a consciência. A consciência está usando a matéria e, para usar a matéria, tirou a matéria daquele equilíbrio inicial. Quando a consciência não precisa mais da matéria para se manifestar, seja em que plano for, a matéria volta para o equilíbrio. Ele fala que quem professa uma opinião racionalista isolou-se psicologicamente e está em oposição com a natureza humana básica que vem do inconsciente. Isso não pega muito, não. Então, opiniões racionalistas é um pensamento dissimulado que ocupa o lugar do pensamento psicologicamente correto, mantém a vinculação com o coração, com as profundezas da alma, com a raiz mestra de nosso ser. Isso aqui, para quem era só cientista, mantém sua vinculação com o coração, com as profundezas da alma e com a raiz mestra do nosso ser. Todos os Upanishads falam que a nossa consciência, a nossa verdadeira consciência não está na mente. A nossa verdadeira consciência está no coração. Quando você fala eu, onde é que como você se manifesta?
jogador de futebol fez um gol lá. Quer se manifestar? Fui eu. Ele bate aqui? Ele bate aqui, ó. Isso aí. Então essa consciência está, a raiz mestra do nosso ser, está no coração, não na mente. A mente é instrumento. Então ele fala que o homem que envelhece prepara-se para a morte. Então ele pensa que a própria natureza se prepara para o fim. A própria natureza se prepara para o fim. É verdade. É verdade. O universo vai acabar, o sistema solar vai acabar, o planeta vai acabar. Tudo está sempre se preparando para o fim. Então, o começo, vamos falar no nosso nascimento, que pegou aquela célula inicial, virou 2, virou 4, virou 8, aquela célula inicial é o ponto de equilíbrio. Saiu do ponto de equilíbrio, fez esse negócio que nós chamamos de vida. Quando na realidade esse negócio que nós chamamos de vida, no fundo é a morte. Use o ponto de vista da consciência. Veja nós achamos que quando nós dormimos, nós sonhamos. Na realidade, o nosso sonho é quando nós estamos acordados, como consciência. É o sonho da forma. É a consciência entrando no mundo da forma. Esse é o sonho da consciência. Essa é a realidade. Ou seja, é uma realidade que é mera ilusão. Então ele fala que é neurótico não se orientar na velhice para a morte. É neurótico não fazer isso. Reprimir na juventude fantasias que se preocupam com o futuro também é neurótico. Então tem a fase de realmente criar as fantasias que se ocupam com o futuro, na primeira fase da vida, e na segunda fase é neurótico também não se preparar para aquilo que eles chamam de morte. Então ele fala que ele teve uma experiência muito longa, fez muitas observações, pessoas que têm atividade psíquica inconsciente e seguiu muitas experiências antes da morte, dentro do trabalho científico dele, ele teve muitas experiências desse tipo, tá? E ele falou que ele se espantava quando ele via o pouco caso que essa psique inconsciente faz da morte. Então essa nossa psique inconsciente não está nem aí com a gente se a gente vai morrer ou não vai morrer. Mas essa fuga é o medo, né? Oi? Essa fuga é o medo. Não é esse o lado, é o desconhecimento. Mas é o medo também. Veja, acho que você não entendeu o que ele quis dizer. Que o nosso lado inconsciente não tem nenhuma preocupação com a morte. Porque o nosso lado inconsciente é aquilo que sobrevive à morte. É aquilo que é chamado de alma, é aquilo que é chamado de eu superior. Então ela, se está existindo aqui fisicamente ou não está existindo fisicamente, é irrelevante. É só mudar o foco do nosso pensamento, de vivendo aqui no fisicamente e aumentarmos a nossa consciência sob o ponto de vista do nosso lado inconsciente, que é o nosso lado alma. Viver aqui é mais prisão do que tudo. Então ele não faz questão. Simplesmente ele fala, pouco caso. Parece que a morte é uma coisa sem importância para essa psique inconsciente. A morte é uma coisa importante para nós que estamos sem a consciência do nosso lado inconsciente. Tendo a nossa consciência de que nós somos a alma, acabou, gente. Acabou o medo da morte. Totalmente. Continua. Então, o medo é justamente pela falta de continuidade que existe da consciência. Nossa, aqui. Tá? Então, parece que o inconsciente se interessa mais em saber como se morre, se a atitude da consciência está em conformidade ou não com o processo de morrer. Então, veja só. Isso aqui que ele falou, que se a gente se prepara para a morte, se não se prepara para a morte, isso é um prejuízo para a alma. Ele está voltando a dizer aqui, ó, tá? O inconsciente se interessa em saber como se morre, se o nosso lado consciente está em conformidade com o processo de morrer. O nosso consciente sabe da subida, sabe da descida, e na descida procurar o lado inconsciente. Então esse é o lado correto da segunda metade da vida. Se preocupar com o inconsciente. Não é fugir do mundo, gente. É dar atenção.
ao lado. Você não virou no tempo, é o espírito. Agora é muito legal porque ele dá toda a responsabilidade para cada um. Isso aqui é legal. Cuide, faça a prospecção, se prepare para passar por onde lá. Você vai assumir a responsabilidade e você que vai ter que arcar com tudo. É porque você é a alma, esse é o lado. Esse é o lado. Não vai para onde quiser, não vai para onde vem. Se prepare, você tem toda a responsabilidade sobre você. Isso aí. E se chegar lá, e quando a gente chega lá depois, abre a consciência, continua a individualidade, você é o único ser que existe, que diferença que faz? Não importa. É isso que eu estou falando, que essa briga que a gente tem, se a individualidade continua ou não continua, tanto faz. Tanto faz. O importante é que você é a consciência, que você é eterno, que você não tem nascimento, não tem morte, é uma experiência, é uma viagem, é um sonho. E se voltar, é essa consciência aí. É essa consciência. Se existe 1000 consciências ou existe uma única consciência, tanto faz. Tanto faz, gente. Se os aqueles últimos 2 parágrafos anteriores, dá uma ideia de que para a alma, então, nesse sentido, a alma é como se fosse um cientista. Ela faz experimentos com as vivências. Ela é o observador. É o observador. Aprisionamento. É a cruz, né? Aqui, ó, a cruz aqui, ó. Onde está o meio da cruz? Isso aí. Então, quando nós nos preocupamos com a nossa alma, damos a atenção devida à nossa alma, então nossa alma está crescendo e... Beleza. O cara é místico ou não é místico? Muito místico. Muito místico. E tudo isso aqui foram coisas que brotaram nele de dentro para fora. Ele só fez as pesquisas científicas dele para comprovar aquilo que vinha de dentro. Corajoso. Pois não. Aproveitando o gancho da Sabina, dá uma ideia assim da cobaia lá no laboratório. Né? A vivência seria que a cobaia fica presa para sofrer as experiências que o cientista quer. Seria o caso da alma com a vivência. Eu uso uma comparação diferente. Pense num videogame, onde você recebe lá 7 vidas para uma guerrinha lá. Existe o programador, existe a vida que está se lutando lá dentro do videogame no jogo. Qualquer semelhança com Matrix, aquele filme da Matrix, não é mera coincidência. Nós estamos dentro da Matrix. Nós somos a Matrix. Só que existe o programador. O programador é a alma. Qual o ponto de vista que tem que prevalecer? Do jogador que está dentro da Matrix ou do programador? Gente, que o dia que a gente responder isso realmente, com certeza, você é o programador. Você é o programador. Você não é o programa. Você é o programador. Essa é a diferença. Quando você tem a consciência de que você é o programador, pode acontecer o que quiser aqui que não tem mais importância. O programador é a única coisa que sobrevive a esse processo todinho. Esse programador se chama alma, se chama eu superior. Ou acima disso se chama mônada. Ou acima da mônada se chama logos. Acima do logos se chama Deus. Que diferença faz? Mas tirando essa menina que eutanasiou faz 2 dias, o resto do mundo inteiro diz o seguinte: se a morte for descanso, prefiro viver nessa. A personalidade Vamos continuar mais um pouquinho. Então ele fala aqui que ele tem que concluir que a alma não é indiferente ao morrer do indivíduo. Tanto que não é indiferente que ele fala que os moribundos, quando estão doentes, eles tentam corrigir aquilo que está errado. É quando você fica que a coisa está feia, está doente, sei lá, é aí que você tenta corrigir tudo aquilo que você fez de errado. Não é não? A gente não tem isso dentro da gente.
em momentos de dificuldades, você volta para Deus, você tenta, nossa, faz um... Em vez de fazer confessar para o padre, você confessa para você mesmo, você começa a contar tudo isso aí. Então, é o que ele está falando aqui, ó, a alma não é indiferente ao morrer, né? Os moribundos tentam, demonstram isso aqui, que eles querem corrigir tudo que aconteceu de errado naqueles breves instantes que ainda faltam da vida dele. Então, ele tem consciência, de uma forma ou de outra, uma consciência meio inconsciente, que tem alguma coisa dentro dele, que alguma coisa ainda dá para fazer. Essa é. Ele mostra isso aí. Mas isso em qualquer situação. Em qualquer, não, mas em situações de perigo extremo, de doenças, seja o que for, são os momentos em que você volta para dentro. É ali. A palavra não é moribundo, ela deveria ser a água quando bate na bunda, nem corre. Pode ser também. Pode ser também, mano. A água chegou lá, você começa realmente a procurar. Aquele cara que quer ganhar dinheiro, aquele que busca. A hora que a morte chega pertinho dele, bem pertinho, ele reavalia. Então, nessa hora dos moribundos, ele percebe realmente que existe o onipresente, o onipotente, o onisciente? Que existe algo. Existe algo, ele nem está pensando nesses termos. Tá? Que existe alguma coisa que ele tem que consertar. Que ele perdeu o tempo. É justamente onde o cara chama fulano para me pedir desculpa. Pois é, mas o caso é o seguinte, tem pessoas que têm essa consciência e fazem isso a vida toda, tem uma vida nobre, tem uma vida boa, tem uma vida construtiva, e tem aqueles que só vivem para o mundo material, só para o mundo material, acumular. A hora que a água chega na bunda, como você falou aí, ele muda de ideia. Gatinho. Aí ele corre. Então, ele fala para chegar à conclusão sobre a morte, é ter uma experiência real da mesma. Você só vai saber se a morte tem continuidade ou não, quando você tiver uma experiência real dela mesmo. Tá? E ele fala que é impossível gerar uma prova objetiva sobre isso. Não tem. Mas quando a água chega na bunda, a gente pia fino, a gente pia, né? Com certeza. Então as provas são indiretas. As provas é o medo, é o sentimento. Tá? Então a consciência se move dentro de um espaço de tempo entre o começo e o fim. Assim, a gente nasce e a gente morre. Tem um determinado tempo, né? Mesmo assim, 1/3 dele a gente dorme. Então o tempo é menor ainda. A vida do corpo demora um pouco mais do que a consciência, né? Começa mais cedo e depois. Porque a consciência a gente só adquire depois do, sei lá, como ele falou nas etapas da vida humana, os 7 primeiros anos da infância a pessoa nem tem consciência de si própria. E os últimos anos de vida, finalzinho lá, a pessoa volta a ser problema para os pais, para os outros, e ele também não tem consciência. Então, na realidade, o corpo dura mais do que a própria consciência. Consciência não no sentido de consciência divina, no sentido de consciência aqui na matéria. A consciência na matéria, nos 7 primeiros anos praticamente não tem, e para quem vai até os 100 anos, por exemplo, os 7º últimos anos também já não tem consciência quase nenhuma de si próprio. Tá? Certo? Então, afirmar que a consciência individual chegou ao fim, enquanto relacionada conosco, pode afirmar que a consciência individual chegou ao fim, quando ela não está relacionada mais conosco. Tá? Não é certo dizer que o processo psíquico pare. O processo psíquico continua. O nosso processo como máscara, como personas, é que é interrompido. Só isso. Mas o resto não. Tá? Eu falar que em alguma circunstância a psique pode romper a barreira de tempo e espaço. A própria... Sim. Como é que a gente faz alguns exemplos de vencer a barreira de tempo e espaço? O que nós fizemos aqui quando nós falamos muito sobre o Patanjali para chegar no estado de Samadhi? O estado de Samadhi é um estado onde não existe mais espaço e nem mais tempo. É o eterno agora. É Deus. Então tem, em determinadas circunstâncias, que a psique rompe essas barreiras de tempo e espaço.
É quando você faz, realmente tem uma ampliação de consciência. A ampliação de consciência é sair desse mundo criado de tempo e espaço. Então dá para fazer isso aqui, tá? Ele fala que essa possibilidade existe, ele acha que é lógica, inclusive, que é de grande alcance e que estimula o espírito a se esforçar nesse sentido. Então, ampliar a consciência é possível, sim, aqui, vivo. Então, dá para fazer esse trabalho. Tá? Fala que o desenvolvimento da nossa consciência está muito atrasado, né? O instrumental científico e intelectual para avaliar, por exemplo, a telepatia. Parece que a telepatia, não dá para fazer uma telepatia, conversar com alguém que está lá na China. É alguma coisa que não existe, porque tem uma grande distância. Então, para fazer telepatia, tem que transcender o espaço. Mas os hindus, os mestres, falam que telepatia é um processo que acontece naturalmente depois de uma expansão de consciência. Então, transcende o espaço, transcende o tempo. Então, é possível fazer esse tipo de coisa. Ele está falando que se refere a esse fenômeno, porque a ligação psíquica com o cérebro é uma limitação de espaço e no tempo. Isso não é discutível, que só pode acontecer as coisas aqui dentro de mim. Pode acontecer à distância. É uma questão de simplesmente aumentar o grau de consciência, aumentar realmente nos ligarmos nesses outros planos. Então ele fala que o material psicológico já existe, sabe muito bem que telepatia é inegável. Eu não sou um estudante de parapsicologia, mas já li muitos livros que falam que telepatia é uma coisa real, não é uma coisa, cientificamente falando agora, não é mais uma coisa tão mística mais, é algo de concreto. Então, telepatia significa que acabou o espaço. Aí ele está falando entre os vivos. Ele está falando. Ele não está falando... Não, está falando do mundo, na época que ele escreveu isso aqui, em 1934. Entre os vivos. Entre vivos. Ele não está dizendo entre vivos ou entre mortos. Que o mundo da psique, que é o mundo onde vive a alma, tanto faz estar vivo ou não está vivo. Quando você está vivo, você está tendo uma experiência, um apêndice a mais. Mas a existência real é no mundo psíquico. Então, em havendo essa telepatia é pela mente. Então, mente não necessariamente tem corpo físico. Então, ele está, por tabela, afirmando que dá para fazer, inclusive, com mortos. Aí fica meio que, né? Mas como é que... vamos entender de novo como é que é esses mortos. É transcender o espaço. É só isso. Porque assim como eu tenho uma alma inconsciente, tu também tem uma alma inconsciente. Então, quando, por exemplo, se faz terapia de vida passada, você pode acessar a vida de qualquer outra pessoa. Qualquer outra. Então, isso é telepatia. É um processo de telepatia, de conversa com alguma coisa que eventualmente nem existe mais. Aquela brincadeira de que o cara que faz terapia de vida passada é a Cleópatra, acessou alguma coisa do inconsciente de Cleópatra. Lá. Então, é uma comunicação daqui com o mundo psíquico. Então, na própria ciência se pratica esse tipo de coisa. Então, a diferença entre o vivo e o morto é que o vivo tem um apêndice a mais se manifestando num plano mais denso do que os não vivos que só estão no plano psíquico. Os não vivos, as almas que não estão encarnadas, a teosofia fala a mesma coisa. Onde é que vive isso? Não é no plano causal? O plano causal não é o plano da mente abstrata? Então está tudo lá. Todos os mortos estão no mundo psíquico. Já estão lá os mortos, sim. E os vivos, onde estão? Lá também. Simplesmente fez um veículo a mais. Mas a existência de nós como alma viva, encarnada, a nossa sede real é no plano causal. Nunca saímos de lá. Nunca saímos de lá. Então a comunicação com os mortos e com os vivos, tanto faz. A comunicação é feita pelo plano da mente. Você acha que estava com esse entendimento? Não, isso aqui é um entendimento que eu estou fazendo um paralelo com outras coisas que eu aprendi. Tá? O Jung não fala muito na figura da alma individualizada, ele tem dúvida nesse negócio chamado alma individualizada. Mas para mim, tanto faz se essa alma é individualizada ou não é individualizada. Tá? É a manifestação que é individualizada. No fundo, o programador é um programador único. É Deus.
não vai influenciar muito na questão de Jung, mas na questão do kardecista. Eu me lembro mais ou menos que alguém me disse sobre Kardec distribuir algumas folhas em alguns pontos de algumas pessoas, e assim ele fazia as perguntas, e as perguntas vinham de respostas positivas de todos os locais onde ele havia distribuído esses papéis. Seguindo, o meu conhecimento, seguindo dessa forma, foi criado então o Livro dos Espíritas. Então, o que é isso então? Porque uma vez você já explicou para nós que o Espírito não desce. Olha, pelo que eu li do Livro dos Espíritos, a criação do Livro dos Espíritos foi por um fenômeno chamado de mesas flutuantes. Eles movimentavam as mesas, tinham uns códigos lá, que tal movimento era tal letra, tal movimento era aquele, e foi escrito dessa forma. Então, foi a manifestação de uma coisa psíquica numa coisa física. Assim foi escrito o Livro dos Espíritos. É isso mesmo, Zé Carlos? Até onde eu estudei, eu me lembro que foi dessa forma. Então, mas eu digo, por exemplo, a parte da mesa eu sabia também. Vai para frente mesa aí, vem para trás mesa. É isso. Não, mas aí uma segunda opção, que ficou para confirmar realmente, para depois que fosse formulado o Livro dos Espíritos, é que havia sido distribuído alguns papéis para pessoas em locais diferentes, até cidades ou países, e todos faziam a mesma pergunta no mesmo horário. E isso daí gerou o Livro dos Espíritos, a informação que eu tenho. E a resposta era... Bom, isso aí... Não, então, só tem uma questão. resume Então, qual que é a dúvida. Então, como que é possível, então, uma pessoa, num único lugar, fazer uma pergunta, e, como você diz, o Espírito não desce, mas sim ele sobe, o Espírito, porque lá em cima ele entra. Diversos subiram, acessaram a mesma informação e trouxeram a mesma resposta. Tem exemplos científicos disso. Macacos numa ilha, macacos noutra ilha. Peraí que deixa eu falar. Sem nenhum contato entre essas duas ilhas. Um determinado macaco desenvolveu uma ferramenta nova lá para captar uma minhoquinha lá. Ele aprendeu a criar um gravetinho para captar uma determinada minhoca. Pouco tempo depois, na outra ilha, o outro macaco que não teve contato nenhum com aquele macaco aprendeu a fazer a mesma coisa. O mundo psíquico é um mundo só, gente. Fala. Mas se você não falar alto, eu não vou te ouvir de jeito nenhum. Não dá para ouvir. Você tem um canal de televisão que emite uma certa onda, e você ligar para a televisão, que é Sim. canal, você vai receber Sim, tá claro. Você... então, a repartição de onda, que a pessoa, vamos ver, o seu canal, manda essa onda, você capta isso. Sim. Se você sintonizar na mesma onda, você captaria o que eu estou pensando. Mas você cabeça com o espírito. Sim. É ensinado na própria teosofia. Sintoniza você ligar no canal, você vai sintonizar, a partir desse canal você vai emitir. Inspiração vem de onde? Você capta lá de cima. Capta alguma coisa. Tem alguma coisa lá em cima, e lá em cima tem um mundo que a pessoa está pintando, você está pintando alguma coisa. Aí ele está pintando um quadro perfeito. De repente, aqui tem outro nesse mundo que sintoniza com ele, e ele então recebe aquela pintura que está feita lá e pinta de lá. Como música, Tudo. Todo artista que pinta um determinado quadro, ele já tem o quadro pronto na mente dele. porque alguém lá em cima, no outro mundo, está criando essa coisa. É isso aí. Realmente é. A teosofia fala a mesma coisa. Os mestres não trabalham individualmente com ninguém. Eles trabalham simplesmente no mundo psíquico. Ou além. Então tudo isso aí é esse lado. Mas vamos em frente de novo, tá? Então é aquele caso. Então o espaço foi transcendido. O tempo pode ser transcendido também. Então espaço e tempo são coisas do mundo físico. Saímos daqui e tudo isso pode ser transcendido. Então não precisa, como se diz, morrer para chegar lá. Tem experiências aqui que demonstram isso. Tá? Ele fala que não dá para concluir que o mundo das coisas reais não há espaço nem tempo. O mundo das coisas reais, não dá para dizer que lá não existe espaço nem tempo. O mundo das coisas reais é o mundo da alma que ele está falando então, tá? Que a mente humana se acha implicada no espaço-tempo como uma ilusão nebulosa. Então nós estamos
num espaço-tempo nebuloso. Mas, de fato, a alma também está no mundo do espaço e tempo também. O mundo psíquico também tem espaço, também tem tempo. Só muito acima disso que transcende totalmente. São os níveis abaixo desse nível que o senhor está falando, onde não tem espaço e tempo ainda, quando está falando que está livre de tempo e espaço, é que não tem a limitação que nós temos de espaço e tempo. Mas não que não tenha Você se livra do espaço quando você amplia a tua consciência até um estado superior onde tudo está interligado. Então você não fica tão limitado no mundo do espaço. Hoje nós já diminuímos a nossa limitação. Antigamente, para você falar com alguém lá na Europa era complicado. Hoje você pega teu celular e fala na hora. Então a própria limitação, mesmo no mundo físico, já diminuiu. Já diminuiu bastante. Então a gente vê que isso aqui, a tendência é diminuir cada vez mais. Cada vez mais. Uhum. Pensar, por exemplo, que há 150 anos atrás existiam os micro-organismos. Hoje a gente já sabe que eles existem mesmo que nós não conseguimos enxergá-los. Pessoas do ar, como a gente está falando. Os canais de frequência que nós utilizamos e nem entendemos exatamente, a não ser quem se envereda pelos científicos próprios, adequados. Tudo bem. Tudo bem, mas veja bem, Sabina, como isso ainda é, infelizmente, uma minoria da minoria que tem essa percepção. Eu tenho a impressão que isso quase que já é palpável, isso que a gente está tentando aqui provar. Claro. É natural. Sim, esse mundo foi criado para isso. A gente está sempre dizendo, esse mundo não foi criado para a gente fazer turismo, não. Veio aqui para aprender mesmo. É escola. Escola. Desculpa, eu não consigo te ouvir muito bem daqui aí. Tem muita coisa que você falou que eu não ouvi. Tá? Então é isso aqui, tá? Então dá para realmente transcender espaço e tempo. E não chega à conclusão também que a realidade é uma forma independente de espaço e tempo. Então não dá para saber. Ele fala, não dá para confirmar se aqui tem espaço e tempo e no mundo psíquico não tem espaço e tempo. Não dá para acertar realmente cientificamente isso. Então não é permitido concluir que uma existência independente em relação ao espaço ou ao tempo é impossível. É o lado cientista dele. Está tentando, não dá para isso, não dá aquilo, comprovar mesmo, não dá para comprovar não. Tá? A natureza da psique mergulha em obscuridades, além dos limites do intelecto, e a alma encerra mistérios que quanto o mundo com as galáxias. Então, dentro do mundo interior tem tanto mistério quanto existem mistérios dentro da galáxia. Tudo a ser descoberto. Tá? Jamais conseguirem provar que essas verdades são ou não são absolutas. Jamais conseguiríamos provar. Provar no sentido intelectualmente. Não dá para provar. Mas é suficiente que elas existam como inclinações dentro do mundo psíquico e vão ver que seja entrar levianamente em choque com essas verdades. Então está lá, as verdades das religiões, a verdade desses planos estão tudo lá, mas é vivência interior de cada um. Tá? Então isso aqui foi, como eu falei, tudo que ele falou em 1934. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho depois, sobre quando ele fala sobre a vida depois da morte, já em 1960. É um outro conceito do Jung. Fala. Então não tem verdade. Então não existe verdade. Se todas as verdades são verdades, sim, não existe verdade. Não é que não existe a verdade. É que a verdade, ela existe, mas ela é dinâmica. A verdade não é uma coisa estática, ela é dinâmica. Dinâmica de acordo com o teu grau de consciência. A verdade para o Wilson hoje é o pessoal. A verdade para o Wilson com 5 anos de idade era chupetinha na boca. E amanhã mudou de tudo. E ambas é verdade. Mudou. A necessidade daquele negócio. A minha verdade é essa aqui. E a verdade hoje é uma luta social.
Vai chegar daqui à frente, você vai ver que luta social é relativo. Na verdade, vai ser uma cadeira de roda com motorzinho. Vai ser uma cadeira de roda. Se você trabalhou bem, vai ter motorzinho, senão vai ter que ter alguém para empurrar. Então, verdade é isso. A grande palavra verdade é isso aí. Verdade é dinâmica. Ela muda totalmente a todo instante. Por isso que ela é difícil de ser alcançada. Não tem uma verdade absoluta. A única verdade absoluta é Deus. Fora disso aqui, tudo é relativo. Tudo é relativo. E tudo muda e muda muito rapidamente. É só você olhar a tua própria vida, Wilson. Como você mudou aos longos dos seus 80 anos? 93. 93? Exatamente, essa pergunta é levantamento de uma outra maior, que é exatamente o desencontro de não uma uniformidade de vida, não estou pretendendo uniformidade, mas uma uniformidade da evolução marchar, de vez que o Osmir pensa para lá, o Mário para cá, o Paulo para lá, o Lúcio para cá. Então, é essa soma de verdades é que uma aprende a outra, né? Tem uma brincadeira que diz que se você botar um caranguejo numa panela, ele sai sozinho. Se você botar 5, nenhum sai. Toda vez que um está saindo, o outro puxa para baixo. Tem outra que fala também, Assim, se você joga uma perereca dentro de uma panela quente, ela pula fora. Se você põe ela dentro de uma água fria e vai esquentando de pouquinho em pouquinho, ela morre cozida e não pula. não é verdade. É como a gente aqui morre cozido e não pula fora. Você vê, então, gente. Se tu quiser sair do caldeirão, te puxa. Então, a gente falar em verdade absoluta, em querer entender como é que Deus trabalha, como é que Deus fez o mundo. A gente, vamos ser mais humilde, vai. Vamos ser mais humilde, vamos entender como eu funciono. Só isso. Só isso. Tem mais 10 minutos, começa um pouquinho ou paramos por aqui? Minha verdade explodiu. Explodiu, né? Já não cabe mais, né? Não cabe. É um palpite. Mas, gente, essa é a realidade, Wilson. A gente é tão exteriorizado, e esquece a riqueza que tem dentro da gente. Você quer conhecer o mundo pelo Google, dá para conhecer o mundo inteiro, o universo inteiro, todos os mestres falam, está dentro de você. Você não existe como mundo exterior, você existe como mundo interior. Deixa eu fazer uma analogia dentro disso. Você pega um Wilson e eu penso no meu mundo interior. Você pega um judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, você tem um mundo interior dele. Você pega um jardim, um muçulmano, desgraçado, tem um interior dele. As nossas verdades interiores seriam as mesmas? Não entendi nada, cara. Eu estou cada vez mais surdo, Wilson, está cada vez mais difícil, viu?